E a gente vai conversar com o senador Magno Malta, ele que é do PL do Espírito Santo. Boa noite, senador, seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. O senhor me ouve bem? Escuto você bem. Muito obrigado. Boa noite a vocês todos. Bom, quem começa perguntando é Rodrigo Constantino. Boa noite, senador. Eu queria aproveitar aí, sair um pouquinho do tema da censura, né, que o senhor tem sido combativo aí em relação a isso, e perguntar de uma outra pauta sensível ao senhor, que foi o episódio envolvendo seu colega do Partido Novo, Luiz Girão, senador Luiz Girão hoje. Está tendo muita repercussão nas redes sociais, a turma da esquerda ficou empolvorosa, chamando de ataque, grosseria, falta de noção, o gesto do senador tentar presentear o ministro com uma réplica em borracha, né, de o que seria um bebê em gestação na 12ª semana. Queria a sua opinião sobre o que aconteceu e por que a esquerda reagiu dessa forma tão ensandecida. Eu lamento muito a maneira truculenta como o ministro tratou o senador Girão. O senador Girão é um militante da vida. Ele é um homem que luta pelo nascituro, como todos nós aqui estamos nessa entrevista, porque nascemos. O ministro foi mal criado e mal educado porque nasceu. E ainda bate na mesa e diz: minha esposa está grávida, eu vou ter um filho. Que bom, bacana, o filho dele pode nascer, o dos outros não. Teria sido uma ofensa em sendo ele um abortista, o Girão ter entregue a ele uma réplica ou uma foto de uma feminista qualquer fingindo um aborto, arrastando um boneco de uma criança cheia de sangue. Isso sim teria sido aquilo que ele colocou. Girão em nenhum momento teve ou tem necessidade de aparecer com as pautas que defende. Agora, lamento muito que um ministro abortista, ministro dos Direitos Humanos, e a declaração: minha esposa está grávida, vai ter um filho, não é? Agora, o apóstolo Paulo, Constantino, o intérprete da mente de Cristo, é de meus imitadores, como sou de Cristo Jesus. Paulo não serviu de exemplo para nada. Então, dizia minha mãe que os maus servem de exemplo, os bons servem para ser copiados. Girão é um indivíduo que deve ser copiado por acreditar na vida, nos valores, e fazer esse tipo de enfrentamento dentro de uma arena onde ele sabia que podia receber todo tipo de grosseria, inclusive de um ministro. Esse comportamento do ministro de que vai ser pai, de que vai nascer uma criança, esse comportamento é a ser copiado. Fora disso, nada. As crianças foram atacadas na creche em Santa Catarina. A entrevista que ele deu foi exatamente falando em arma, em violência e tentando colar isso do presidente Jair Bolsonaro. Em nenhum momento falou em misericórdia. Em nenhum momento falou em pranto, em lágrimas, em sofrimento. E mães e pais que perderam os seus filhos e futuros que foram jogados fora. Daqueles que poderiam ter sido e não mais serão porque morreram. E a prova mais contundente, e acho que esse incidente onde ele se meteu, dá de voltar ao debate, enfrentando os desarmamentistas, que a arma não mata, quem mata é o homem. Se lá tivesse um homem armado, na porta não teria acontecido com o Machadinha, mas ele é infeliz nas declarações que ele faz e que ele dá. Mas só que hoje ele passou do limite. Mas com um homem probo, com um homem que tem um temperamento dócil, mas corajoso e valente na defesa daquilo que nós acreditamos. Perfeito. Somos defensores do nascituro, somos defensores do útero, queira eles ou não. Senador... Homem não tem útero, homem não dá à luz, quem dá à luz é mulher. Senador... Ele bate na mesa e diz: vou ter um filho e não quero receber. Isso aí é o quê? Aquilo é uma réplica de um bebê com 11 semanas, 12 semanas. Isso aí é o mesmo time que chama um bebê de 11 meses de isso aí, é os mesmos que trata pessoas inocentes presas chamando de lote. Perfeito. Deprimente, para mim é repugnante rever aquela cena do senador Girão sendo defenestrado, mas fazendo o certo
em favor da vida por um ministro que se diz abortista. Só vou pedir gentileza para a gente fazer perguntas e respostas também breves em razão aí do nosso tempo. Quem pergunta agora é Fabi Barroso. Boa noite, senador. É uma honra falar contigo. Senador, eu quero voltar aqui para o assunto do Anderson Torres, porque o senhor está fazendo aqui a defesa do Girão com toda a razão, mas nós aqui também nos preocupamos com o homem, Anderson Torres, que foi lá. A defesa colocou muito bem colocado que um psicanalista do Estado, do próprio batalhão onde ele está, colocou ali dizendo que ele corre perigo de autoextermínio. A gente não pode falar a palavra aqui no YouTube, mas todo mundo sabe do que se trata. Então, eu fiquei vendo que os senhores se reuniram para poder visitá-lo, mas o perigo da demora é a vida do Anderson Torres, assim como a vida desse Nasturo aí. Então, eu gostaria de saber do senhor se tem alguma novidade, porque eu, particularmente, estou muito aflita com essa situação. Eu estou aflitíssimo. Se o Ando não fosse meu amigo, é meu amigo. E aqui mando um recado à família dele, à esposa, às filhinhas dele, que estão sofrendo demais. Essa mutilação desnecessária parece coisa de narcisista que se alimenta com o sofrimento alheio. O Anderson não sabe por que está preso. Agora, pessoas que praticaram os atos estão na rua. Ele realmente corre esse perigo, já baixou 12 quilos. Ele vive depressivo e chora o tempo inteiro. As informações que nós temos. Agora, veja onde nós chegamos. E aí, eu chamo a atenção do presidente do Senado, do Pacheco. 43 senadores se reunirem para fazer um pedido ao ministro do Supremo que ele nos autorize a que nós possamos praticar um dever discricionário na Constituição do senador, de qualquer parlamentar, até de um vereador, que é fiscalizar. 43 senadores para pedir ao ministro Alexandre de Moraes que, pelo amor de Deus, nos dê a oportunidade de visitar o Anderson Torres. Assim, é lamentável uma coisa como essa. A Casa, o Senado Federal, tem um presidente e só o Senado Federal pode se sobrepor ao ativismo judicial. Ele tinha que levantar a voz do Pacheco e dizer: não, ministro, é prerrogativa dos senadores. Eu fui para a Colmeia, eu fui para a Papuda. Pessoas com comorbidade, com câncer, pessoas de pressão alta, pessoas diabéticas, mulheres de 70 anos, gente de todo tipo de comorbidade, presos sem saber por que foram presos, e eles sabem, porque eles já sabem dos lotes. Ora, se essas pessoas foram presas, as imagens apareceram agora de que pessoas foram bem tratadas, arruaceiros dentro do próprio palácio, conduzido pelo general, que disse que o Supremo tinha as imagens já, que disse que o ministro da Justiça tinha as imagens também. Ora, se essas pessoas foram bem tratadas, eu não vi nenhuma delas na Papuda. Aquelas pessoas das imagens não estão na Papuda. Nenhuma delas está na Colmeia. Eu visitei, assim, quase que permanentemente a Colmeia e a Papuda. E agora entrei com um pedido também, pedindo ao ministro Alexandre de Moraes que me deixe voltar a visitar, sabe? Fazendo um pedido humildemente, humanamente, nos deixe, ministro, visitar o Anderson Torres. Ele corre risco, realmente, de atentar contra a sua própria vida, sabe? Porque a vida perde o sentido, e a gente sabe que quando o psicológico é atingido, as doenças psicossomáticas, elas afloram, elas crescem, e ele está com o psicológico completamente abatido. Ora, se o Anderson foi preso e não sabe a razão pela qual, porque ninguém disse nada. É tão somente porque ele era ministro de Bolsonaro, ele foi ser secretário do Ibanez, o Ibanez já voltou para o cargo, esse general foi pego no flagrante com essas imagens agora, está solto, e o Anderson continua preso. Quer dizer, numa falácia, numa narrativa, não há o menor sentido. Vou encerrar dizendo o seguinte, que o estuprador, Roger Abdulmacir, estuprou 40 mulheres, foi cumprir pena em casa porque estava doentinho. O advogado peticionou e ele recebeu autorização para ir para casa. Um estuprador. Qual foi o mal que o Anderson fez à nação? Ele ajudou a preparar o golpe,
ele não estava aqui, nem o Bolsonaro, um golpe para a irmã Hilda assumir aquela senhora de cor que ficava orando na frente do palácio. Ela ia assumir o governo no Brasil. Então, uma falácia, uma narrativa que não completa, que não tem o menor sentido. Nós pedimos, estamos esperando que o ministro Alexandre de Moraes, pelo amor de Deus, ministro, nos autorize a cumprir aquilo que é dever nosso, discricionário na Constituição, que é fiscalizar. A situação do Anderson é grave, mas não há qualquer tipo de sensibilidade. Senador, rapidamente queria falar sobre a CPMI do 8 de janeiro. A gente tem uma apuração aqui da nossa repórter em Brasília, Ruth Moraes, de que a relatoria ficaria com o senador Eduardo Braga e a presidência com o deputado Arthur Maia. O senhor tem conhecimento dessas informações? Eu ainda não tenho conhecimento dessas informações. Eu penso que o meu partido, o PL, precisa bancar o André Fernandes, porque a praxe toda a vida foi forma. Eu presidi grandes CPIs. Quem é proponente, quem escreve o fato determinado, essa pessoa, ela se torna ou relator ou presidente. Sempre foi dessa forma. A presidência sempre foi do Senado e a relatoria ficava com a Câmara. Então é o seguinte, o nosso partido, ainda que não tenha sucesso, por exemplo, a CPI dos bingos, quando o Valdomiro foi pego no flagrante, o assessor de Zé Disseu, o senador Antero, naquela época, não sei se vocês se lembram, o Augusto deve se lembrar, entrou com a CPI do Valdemiro, não é fato determinado, é contravenção. Entrei com a CPI dos bingos, arrumei 47 assinaturas. A manobra foi feita de maneira tal que eu era o proponente, eles não me deixaram ser nem membro. Não é que eu fui relator ou presidente dessa CPI dos bingos, eu não fui nem membro. Então, qualquer manobra nesse sentido não vai me assustar. Eu só penso que o governo, penso que o presidente Pacheco, penso que o presidente Lira precisa ter muito cuidado, uma participação republicana e respeitosa com o país nesse momento. Eles estavam nadando de braçada com essa história de terroristas. Nós precisamos fazer a CPI, que nós precisamos descobrir se realmente lá tem pelo menos 3 pessoas que se pareçam com César de Batiste, para a gente saber que teve terrorista. Mas quando aparece, deve ser alguém lá dentro, indignado, vendo tanta injustiça, com tanta gente simples, crime, presa, e sabia das imagens, alguém deve ter soltado isso, como alguém soltou a receita de Davi Wip, que tomou cloroquina, se curou, mas não era o coordenador de tudo isso aí, do Dória, impedindo as pessoas que tomassem a cloroquina. Então, eu espero que haja bom senso, mas pode haver manobra? Pode acontecer manobra? É claro, vocês cobrem, vocês estão aqui como jornalistas conservadores, respeitados, que lidam com a verdade, sem filtro, o tempo inteiro e sem medo. Vocês sabem que nós podemos esperar tudo nesse momento da instalação dessa CPI. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora pra nobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora pra nobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pra Nobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pra Nobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200. Ora Pra Nobis da Vitae Gold.